Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em João. João, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler como de costume, irmãos. Amém. Pode se assentar. Irmãos, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que alguns gregos foram à festa da Páscoa, foram adorar a Deus na festa da Páscoa, e eles pediram para Felipe que eles queriam ver Jesus. E vemos também aqui no capítulo 12, a partir do versículo de número 18, que alguns fariseus ficaram irritados com Jesus, porque eles procuravam motivo para matar Jesus e eles estavam vendo uma multidão indo atrás de Jesus, porque pessoas de outros povos, de outras nações, estavam começando a ouvir a respeito dos milagres, a respeito dos feitos que Jesus realizava. Então o mundo inteiro estava começando a vir até Jesus, e no meio deste estavam os gregos que pediram para Felipe para ver Jesus, e Felipe, juntamente com André, eles vão até Jesus e eles dizem para Jesus que os gregos estavam querendo vê-lo. Jesus identifica, irmãos, esses sinais dos gregos indo até ele como um dos sinais da sua glorificação, que havia chegado o momento dele ser glorificado. Ele vai dizer no capítulo 8, no verso 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então Jesus identifica essa busca dos gregos e de outras pessoas até ele, como que havia chegado o momento da sua partida. No capítulo 13, Jesus ele começa a falar sobre uma ida. Jesus ele vai começar a falar sobre uma partida para o Pai. O texto do capítulo 13 de João começa assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que iria deixar o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus, ele sabendo que estava chegando o momento da sua partida, que estava chegando o momento da sua ida até o Pai, o texto vai dizer que ele amou os seus discípulos até o fim. Nesse relato nós vamos ver Jesus ali, ele vai lavar os pés dos discípulos, e Judas sai para traí-lo, o diabo toma posse de Judas ali, Judas sai para entregá-lo para morrer. E a partir daí, irmão, nós vamos ver Jesus ele falando que havia chegado o momento da sua morte, que havia chegado o momento da sua partida. Ele diz aqui no capítulo 13, no verso 31, ele diz: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Ele diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas por mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então Jesus ele está falando de uma ida, de uma partida para os seus discípulos, e ele já havia dito sobre essa partida, sobre essa ida para os judeus, também no capítulo de número 7 de João, a partir do número de 36, do versículo 36. Jesus disse assim: disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por um pouco de tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão.
vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando ele falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei? Jesus havia falado também para os judeus que ele iria partir, e os judeus também não entenderam o que Jesus quis dizer com essa ida, com essa partida. Eles disseram: o que ele quer dizer? O que ele quer dizer quando ele diz que vai partir, que vai ir? Será que ele vai ir aonde vivem os gregos? Será que ele vai ensinar entre os gregos? E depois Jesus volta a dizer isso agora, mais adiante, para os seus discípulos, que ele iria partir, que ele iria ir para o Pai. E os seus discípulos também não entendem. O próprio Pedro, aqui no versículo de número 36, do capítulo 13, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu para Pedro: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Jesus fala para Pedro que ele vai partir, mas que a priori os discípulos não poderiam ir também. Os discípulos não poderiam ir para onde Jesus estava indo. E Pedro chega até a dizer: Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eu quero te seguir. Eu estou disposto a dar minha vida por você. E Jesus olha para Pedro e diz: você, Pedro, vai dar a vida por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro não tinha essa disposição toda que ele achava que ele tinha, né? Como às vezes nós achamos que temos. Mas Jesus, ele fala dessa partida e aquilo começa a perturbar os discípulos. Aquilo que Jesus começa a dizer, começa a afligir os discípulos. Então Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não turbe o coração de vocês, não fiquem perturbados, não fiquem inquietos por causa dessa minha partida. Então Jesus diz para eles: creiam em Deus, mas creiam também em mim. E essa fala de Jesus, irmãos, não é simplesmente algo à toa que João está escrevendo aqui. Na linguagem que João ele usa em todo o seu livro, nós vemos tanto uma linguagem de Gênesis que João usa, quanto uma linguagem do Êxodo. João usa tanto uma linguagem de criação, quanto uma linguagem de libertação. Logo no seu primeiro capítulo nós vemos isso, quando ele usa Gênesis capítulo 1 para falar de Cristo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, uma linguagem de Gênesis. E ao mesmo tempo ele está falando que ele tabernaculou-se entre nós, usando a linguagem do Êxodo, quando Moisés construiu o tabernáculo. Então quando Cristo está falando: creiam em Deus, mas creiam também em mim, nos faz lembrar, irmãos, da promessa que Deus havia feito para Israel, de que iria levantar um profeta semelhante a Moisés, um profeta que falava com Deus como Moisés falava. Lembra quando em Números no capítulo 12, Miriam e Arão eles se revoltam contra Moisés, dizendo: será que Deus só fala com Moisés e não fala conosco? Então Deus chama Arão, Miriam e Moisés e pede para que Miriam e Arão se aproximem da tenda. Deus desce e Deus começa a falar com Miriam e Arão, e Deus diz para eles: havendo profeta no meio de vocês, a estes eu falo por meio de sonhos, visões e revelações. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus fala: com Moisés eu falo face a face. É diferente a forma como eu falo com Moisés e a forma como eu falo com vocês. Deus disse: com os profetas eu falo por meio de figuras, com os profetas eu falo por meio de enigmas, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face. Depois nós vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 18, quando Deus ele está fazendo a promessa de que iria levantar um profeta semelhante a Moisés.
por causa de um pedido que o próprio Israel havia pedido para Deus, porque quando Deus se manifestou para Israel no monte, lá em Êxodo no capítulo 19, no capítulo 20, a qual a manifestação de Deus, aquela manifestação gloriosa de Deus, terrível, aonde havia raios, trovões, relâmpagos, o monte estava tremendo, e a voz de Deus ali começa a falar com o povo, e o povo fica apavorado. Quando Moisés desce do monte, o povo diz para Moisés: Moisés, fale Deus com você, ou melhor, não fale Deus conosco, que Deus fale com você e você transmita a mensagem de Deus a nós, porque nós não suportaremos ouvir a Deus. E depois lá em Deuteronômio Deus está dizendo: lembra, Moisés, quando o povo disse que não queria me ouvir? Então eu vou levantar um profeta semelhante a você, e eles deverão ouvir este profeta, porque aquele que não ouvir a voz deste profeta, as palavras deste profeta, eu trarei juízo sobre essa pessoa. E agora Cristo está usando essa mesma linguagem que nós vemos aqui com Moisés no Êxodo, quando Deus levanta Moisés por meio de sinais prodígios, a qual Moisés vai lá no Egito, por meio de sinais e prodígios, e depois Deus liberta Israel, fazendo com que Israel atravesse o Mar Vermelho. O texto vai dizer que depois que Deus liberta Israel, o povo creu em Deus, e o povo creu também em Moisés. Em Êxodo no capítulo 14, verso 31. Então essa mesma linguagem que Jesus está usando para os seus discípulos: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Porque da mesma forma como Moisés, irmãos, Jesus também veio por meio de sinais e prodígios, para trazer libertação para o seu povo, para resgatar o seu povo. Então Jesus está encorajando os seus discípulos a não estarem com seus corações aflitos, a não estarem perturbados por causa dessa partida dele. Eles deveriam crer nele, eles deveriam crer em Deus e crer também em Cristo. E ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e se eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus começa a falar de um lugar junto do Pai. E é engraçado, irmãos, que esse é um dos textos mais mal compreendidos pelas pessoas. Porque sempre quando nós falamos de casa, a gente sempre pensa em uma casa de alvenaria, em uma construção, em um conjunto habitacional. A gente sempre pensa nisso. Mas nem sempre a Bíblia está empregando a palavra casa nesse sentido de uma construção, de um conjunto habitacional. Às vezes a Bíblia ela vai empregar essa palavra com outras conotações. Por exemplo, em João, no capítulo 4, no verso 53, quando Jesus ele chega na Galileia, Jesus estava ali e apresenta diante de Jesus um oficial do rei, cujo filho dele estava doente lá em Cafarnaum, e ele implora para que Jesus fosse até Cafarnaum para curar o seu filho. Então Jesus diz para ele: vai, porque o seu filho já está curado. E o texto vai dizer que aquele oficial do rei, ele volta para a sua casa, e no meio do caminho, alguns empregados dele se encontram com ele e dá a notícia de que o seu filho estava curado. Ele pergunta a hora que o seu filho havia sido curado, então ele identifica que foi a mesma hora que ele falou com Cristo. E o texto vai dizer que ele e toda a sua casa creu em Deus. Vemos também Josué, quando ele está instruindo o povo a não adorar outros deuses, a não se voltar para outros deuses. Josué diz: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, que fica claro nesses textos
que o autor está fazendo uma referência aqui a uma casa, se referindo à família. Às vezes a Bíblia vai empregar essa casa como dando a entender que é família. Então quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele não está querendo dizer de uma construção, de um conjunto habitacional, porque eu já vi pessoas dizendo que Jesus, ele foi para o céu, e Jesus ele está construindo moradas para a gente. Então eles colocam Jesus como um mestre de obra, né? E depois quando você morrer, vai estar uma casa lá preparada para você morar. Vai ter uma casinha lá. Aí alguns dizem, eu quero que minha casa tenha jardim, eu quero que minha casa seja de 2 andares no céu, né? E alguns até acham que a sua casa vai ser de acordo com as suas obras. Então se eu fizer bastante coisa boa, então minha casa que Jesus vai preparar lá vai ser uma casa extraordinária. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Não é isso que Jesus está se referindo quando ele está falando de casa, mas sim a família de Deus. Geralmente quando a gente convida alguém para a nossa casa e a nossa casa já está cheia, a gente usa aquele ditado da mãe, né? A minha casa é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas na verdade, irmãos, a casa de Deus é assim. Sempre cabe mais um pecador. A casa de Deus não está cheia, ela cabe mais pessoas. Ela está e é isso que Jesus ele foi fazer. Ele disse, eu vou preparar lugar. Mas por que se na casa de Deus há muitas moradas, por que há necessidade de Jesus ir preparar lugar? Porque, irmãos, precisamos lembrar que um dia nós fomos separados de Deus. Por causa de Adão, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que o pecado nos faz nos distanciarmos de Deus, nos traz inimizade com Deus. Então nós fomos separados de Deus, somos inimigos de Deus. Quando Adão pecou, todos nós pecamos juntamente com ele. Então é por isso, irmãos, que havia essa necessidade de Cristo ir e preparar lugar. Mas como que Cristo ele foi e preparou lugar? Como que ele fez isso? Como que ele preparou lugar para nós? Por meio da sua morte. Por meio da cruz, Cristo preparou lugar para nós. Em João, no capítulo 12, no verso 32, Jesus diz, mas eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Através da cruz, irmãos, Jesus está atraindo o mundo para Ele. Através da cruz, Ele está atraindo os pecadores para o Pai. Através da sua morte. Aprove a Deus nos salvar pela loucura da pregação. E o que é a loucura da pregação? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é loucura. Como pode Deus salvar os homens através da cruz? Os gregos, a cruz é loucura para os gregos, é um escândalo para os judeus. Mas para nós é o poder de Deus. Então, através da cruz, que Cristo ele vai nos preparar lugar. Jesus ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele permanece só. Mas se ele morre, ele produz muitos frutos. Então, através da sua cruz, ele está produzindo muitos frutos. Através da cruz, ele está construindo uma grande família, uma grande casa para o Pai. Através da sua cruz. Por quê, irmãos? Porque esse sempre foi o propósito de Deus. Sempre foi o propósito de Deus. Quando Deus cria Adão, e Deus coloca Adão no jardim, qual foi a ordenança que Deus deu para Adão? No capítulo 1 de Gênesis, no verso 28, seja fértil, Adão, multiplique,
Quando Adão peca, desobedece, nós vamos ver mais para frente, Deus ele vai dar essa mesma ordenança para Noé. O que Deus vai dizer para Noé? A mesma coisa que ele disse para Adão: seja fértil, Adão, multiplique-se, enche a terra. No capítulo 9 de Gênesis. E depois nós vamos ver os homens tentando frustrar os planos de Deus. Porque lá no capítulo 11, o que o homem vai fazer? Ele constrói uma grande torre que chega até os céus, porque ele quer fazer o seu nome grande e ele não quer ser espalhado pela face da terra. E o que Deus havia dito? Enche a terra. E o povo quer construir ali uma cidade, uma civilização, quer fazer com que o nome deles fosse grande. Eles não querem ser espalhados pela terra, então Deus desce e confunde eles, e eles são espalhados. E depois, logo no capítulo 12, Deus ele vai chamar Abraão, e aí Deus vai fazer promessas para Abraão. A promessa que Deus faz para Abraão é que Deus faria a partir de Abraão um grande povo, que Deus tornaria o nome de Abraão famoso, que Deus lhe daria um filho, a qual a partir deste filho, todas as famílias da terra seriam abençoadas através deste filho de Abraão. Depois nós vamos ver, irmãos, no capítulo 7 de 2 Samuel, Davi já estava no final da sua vida, e ele começa a colocar em seu coração, ele diz: eu vou construir uma casa para Deus, porque Deus ele vem habitando em tendas, mas agora eu vou construir uma casa para Deus. E aí Deus diz para Davi: você, Davi, construirá uma casa para mim? Na verdade eu vou escolher um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei por pai e ele me será por filho. Então Deus diz que do fruto de Davi nasceria aquele que edificaria a casa para Deus, o filho de Davi que edificaria a casa de Deus. O filho de Davi. Então, irmãos, esse sempre foi o propósito de Deus, desde a criação, desde a queda, quando Deus fez a promessa para a mulher: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus ele está fazendo uma promessa de um descendente, a qual a partir deste homem todas as famílias da terra seriam abençoadas. A partir deste, Deus iria construir uma grande família para Deus, uma grande família. E Cristo, irmãos, ele é o templo de Deus. Lembra que ele diz lá em João no capítulo 2, quando os cambistas estão ali vendendo coisas dentro do templo, Jesus entra, começa a destruir tudo, começa a derrubar tudo. Jesus dá chicotada neles, e Jesus diz para eles dizem assim: com qual autoridade você faz isso? Eles perguntaram para Jesus: quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus diz para eles: destrua esse templo e eu construirei ele em 3 dias. Eles disseram: como assim? Esse templo foi construído em 40 anos, você vai construir em 3 dias? Jesus estava falando, irmão, sobre a sua morte e ressurreição, sobre a sua ressurreição. E Pedro, depois nós vamos ver Pedro dizendo lá em 1 Pedro no capítulo 2, que Cristo é a pedra viva, a pedra que edifica o templo de Deus. Cristo ele é a pedra fundamental deste templo. Vamos acompanhar aqui em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual,
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Cristo é a pedra viva, e ele diz que à medida, irmãos, que nós vamos nos aproximando da pedra viva, nós também vamos sendo utilizados como pedras na edificação de uma casa espiritual. E nós fomos colocados como povo de Deus, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as suas grandezas. Nós somos o templo de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, ele diz assim: eu, como um sábio arquiteto, coloquei um fundamento, mas veja como cada um edifica sobre ele, pois ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da igreja, é a pedra fundamental da igreja. E depois ele vai dizer no versículo 16 de 1 Coríntios: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem disso? Que vocês são templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, a igreja é a casa de Deus, a igreja é a família de Deus. É a igreja que é a família de Deus. Esse foi o propósito de Deus, irmãos. Isaías, ele vai dizer no capítulo 9, ou no capítulo 11, no verso 9, que a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. E como que a terra se enche do conhecimento de Deus, irmãos? À medida que o reino de Deus avança, à medida que a família de Deus cresce na terra, a terra está se enchendo do conhecimento de Deus. É dessa forma. Lembra que antes foi dito aqui no começo que nós éramos inimigos de Deus, que estávamos separados de Deus. Antes nós não tínhamos sequer misericórdia, irmãos. Estávamos distantes das promessas feitas a Israel. Mas através da cruz nós fomos reconciliados. Através da cruz, Cristo estabeleceu a paz. Olha o que ele diz, Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Olha o que Paulo diz: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feitas no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois povos um único homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Através da cruz, Ele estabeleceu a paz, Ele nos reconciliou novamente com Deus. Esse texto, irmãos, de Efésios, ele está falando de mim e de você. Nós estávamos longe, nós estávamos sem Deus no mundo, sem misericórdia, nós éramos estrangeiros, nós não fazíamos parte da família de Deus, mas agora nós temos acesso ao Pai por um único Espírito.
temos acesso ao Pai. No versículo 19 ele diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Paulo está dizendo agora, irmãos. Nós somos membros da família de Deus. Olha como nosso status mudou. De inimigos, passamos a fazer parte da família de Deus. Agora somos co-cidadãos, juntamente com os santos. Fomos, como ele diz no versículo 20, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós estamos sendo edificados juntos para nos tornar, irmãos, santuário no Senhor, morada de Deus pelo Espírito de Deus. Agora nós somos filhos, fazemos partes da família de Deus, não somos mais inimigos, somos da família dele. Algumas pessoas usam essa expressão, quando elas querem ser beneficiadas por algum motivo, por alguma coisa, elas dizem: eu também sou filho de Deus. Por que eu não posso? Eu também sou filho de Deus. Bom, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não é todo mundo que é filho de Deus. A Bíblia diz que aos que creram nele, a esses foram dados direitos de serem chamados filhos de Deus. E não nascido da vontade da carne, mas nascido da vontade de Deus. Os que são da família de Deus, irmãos, foram os crentes que foram regenerados, que nasceram de novo. Estes estão sendo edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Então, quando Jesus está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. O que Jesus ele quer, irmãos? O propósito de Cristo é nos fazer um, assim como Ele e o Pai é um. Ele quer nos levar à comunhão que Ele e o Pai desfrutam. No capítulo 17, no versículo de número 3, ou melhor, versículo 5, ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa glória que ele está dizendo, irmãos, ele quer nos levar a essa glória, a esta comunhão, a esta unidade juntamente com o Pai e com o Filho. No capítulo 17, a partir do versículo 21, Jesus ora pelos seus. E Jesus diz: eu oro para que todos sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus, ele quer, irmãos, que nós sejamos levados a essa unidade que Ele e o Pai desfruta, a esta comunhão que Ele e o Pai desfruta. Ele disse: eu voltarei para vocês.
Eu voltarei para vocês. E às vezes a gente tem uma mente tão futurista. E a gente diz assim, quando Jesus diz, eu voltarei para vocês, e a gente fica na ansiedade, Jesus volta logo, volta para nós. Queremos que o Senhor volte. Mas Ele já veio. Ele já veio em que sentido, irmãos? Ele disse no capítulo 14, a partir do versículo de número 16, ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês o conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não me vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Allos Paráclito, o outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não conhece, o mundo não pode vê-lo, mas vocês conhecem, porque Ele vive, vocês também vivem. Ele disse, irmãos, Ele disse que naquele dia, no dia que o Espírito Santo viesse, Ele disse, naquele dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Nós só podemos compreender a unidade com o Pai e com o Filho, quando nós temos o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nos leva a esta unidade em que o Pai e o Filho desfrutam. Ele disse, naquele dia vocês entenderão que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu estou em vocês. Ele disse, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E ele diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aí ele diz no versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Ele disse, eu voltarei para vós. E depois ele diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu e o meu Pai, nós viremos e faremos morada em vocês. Como que ele faz isso, irmãos? Através do Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, somos templo de Deus. E nós não conseguimos compreender a seriedade do que é isso. Por isso que Paulo diz, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus? Se alguém destruir o santuário de Deus que são vocês, Deus vai destruir o tal. Nós não conseguimos compreender a seriedade disso, de ser templo de Deus, de ser santuário de Deus, de ser morada de Deus, porque Deus, irmãos, Ele é 3 vezes santo, como os serafins dizem. Somos templo de Deus, somos sua morada. E Jesus depois ele vai perguntar para os seus discípulos, vocês conhecem um caminho para onde eu vou? Aí Tomé diz para Jesus, eu nem sei para onde o Senhor vai, quanto mais o caminho. Eu nem sei para onde o Senhor vai, quanto mais o caminho. Aí Jesus diz para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O caminho estava diante deles. Jesus se apresenta como sendo o caminho está ali diante deles. Cristo é o caminho para eles chegarem ao Pai.
O escritor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, no versículo 19, ele diz assim, que agora nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Agora nós temos acesso ao santíssimo lugar, nós temos acesso ao Pai, através do novo caminho que Ele nos preparou, do seu corpo, do seu sangue que foi aspergido, que foi derramado na cruz. Nós temos agora acesso ao Pai, Ele é o caminho, irmãos. Não é todos os caminhos que levam a Deus, como as pessoas dizem. Todos os caminhos levam a Deus. Não é todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é a verdade, irmãos, a verdade que nos santifica, como diz João no capítulo 17, no versículo 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é a verdade que nos liberta, como no capítulo 8 ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade que nos regenera, como diz Tiago no capítulo 1, no verso 18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ele é a verdade que nos liberta, a verdade que nos santifica, a verdade que nos regenera. Quando Jesus estava sendo julgado, e ele está diante de Pilatos, e Pilatos diz para Jesus: você é rei? Jesus disse para ele: tu dizes. Eu vim dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? A verdade, irmãos, estava diante dele. A verdade era o próprio Cristo, que Pilatos não consegue ver, que Pilatos não consegue compreender, não só como ele, como os fariseus, os judeus, os religiosos da época, que não conseguiram compreender, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado. Que não entenderam, que não compreenderam, a verdade estava ali diante deles. Mas ele também é a vida, como João diz no capítulo 1, no versículo 4, nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Ele é a vida. Ele disse para os judeus, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida, porque a vida está em Cristo. Ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí a multidão se retira, porque acha aquilo agressivo, e diz: como é que ele pode dizer: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo? Até os discípulos de Jesus ficam um pouco perturbados com aquelas falas, e ele diz: dura este sermão, quem pode suportar? Jesus olha para eles e diz: vocês se escandalizaram com esse discurso? O que vai acontecer quando vocês verem o Filho do Homem voltar para o Pai? Vocês estão escandalizados? Vocês querem ir embora junto com eles? Fique à vontade. Jesus, aí Pedro diz para Jesus: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Não temos para onde nos refugiar, se a vida está em Cristo. Não temos para onde ir. Aí Filipe diz:
Aí Jesus diz para Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o meu Pai. Como vocês podem dizer? Ou melhor, se vocês me conhecessem, conheceriam o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E Filipe pergunta para Jesus, ou ele pede para Jesus melhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. E o pedido de Filipe, irmãos, mostra duas coisas: a incredulidade dele e a falta de conhecimento de quem Cristo é. Mostra a incredulidade e a falta de conhecimento de quem Cristo é. E é engraçado que até hoje as pessoas, elas sentem a necessidade de ter uma visão teofânica de Deus, de ter algum tipo de experiência com Deus. Eles querem ter, sei lá, algum arrepio, ter alguma visão, algum sonho. Eles precisam de ter alguma revelação, alguma coisa palpável. Mas as Escrituras mostram que isso é um sinal de incredulidade, como Tomé, quando Jesus ressuscita, e Tomé diz: eu só acredito se eu ver. Jesus aparece para Tomé e diz: seja crente, Tomé, não seja incrédulo. Porque bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurado, irmãos, não é aqueles que sentem, é aqueles que viram. Bem-aventurado é nós, que não vimos, mas cremos. Não sentimos, mas cremos. E tem pessoas que parecem, se elas não tiverem esse tipo de experiência, se ela não ouvir, se ela não ver, se ela não apalpar, parece que nada faz sentido para ela. Mas tudo que nós precisamos, irmãos, saber sobre o Pai, nós conhecemos através do Filho. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, nós sabemos através de Cristo. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Quando Jesus está curando, aqui em João no capítulo 5, no versículo 17, Jesus diz para os judeus que estavam procurando matá-lo, Jesus diz: o meu Pai trabalha, continua trabalhando, e eu também trabalho. E o texto vai dizer que eles queriam matar Jesus porque Jesus disse que era filho de Deus e estava se igualando a Deus. O fato de Jesus dizer que é filho de Deus, isso expressa, irmãos, uma igualdade. Que ele é igual ao Pai, que ele é coigual, coeterno, coexistencial com o Pai. Ele é igual. Jesus, ele fala o que ele recebeu do Pai. Tudo que ele faz é que o Pai já havia feito. Olha a forma como Deus Pai age, irmãos, no Antigo Testamento, libertando o seu povo através de sinais e prodígios, salvando o seu povo. Não é diferente da forma como Cristo está agindo agora. Não é diferente. Cristo também vem através de sinais e prodígios e milagres para libertar o seu povo. Mas parece que hoje, quando a gente fala assim, quando falamos que Deus hoje fala-nos através de Cristo, como temos insistido aos domingos, Deus hoje nos fala através de Cristo, e não mais através de sonhos, visões, revelações. Eu não sei o que passa na mente das pessoas, mas parece que a gente está diminuindo a Deus. Mas me perdoe até a ênfase e a redundância, mas se faz necessário. Quando nós falamos, irmãos, que Deus nos fala hoje através de Cristo, nós estamos mostrando a total e incontestável e superioridade, a hegemonia, a primazia, a preponderância, o poder supremo da revelação de Deus em Cristo. É isso que nós estamos mostrando, porque Cristo, ele é a revelação máxima de Deus. Ninguém nunca viu a Deus, João diz, mas o Filho unigênito é quem o revelou, cheio de graça e de verdade, nós o vimos a sua glória.
Ele é a imagem do Deus invisível. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nós estamos mostrando a supremacia da revelação de Deus. É por isso que está sendo nos pregado, que devemos dar maior atenção àquilo que está sendo nos pregado hoje, porque quem está falando conosco é o Filho de Deus, é Cristo. Aquele que fala face a face com Deus. Não é de forma enigmática. Deus não usa sonhos para falar com Cristo. Deus não usa outros métodos. Deus fala diretamente, como falava com o Pai. E agora, Cristo é o profeta que nos transmite a mensagem do Pai. Quem transmitia a mensagem para o povo, irmãos? No Antigo Testamento, os sacerdotes, os profetas e os reis. Cristo é esses três. Cristo é sacerdote, Cristo é rei, Cristo é profeta. Toda a supremacia da glória de Deus está em Cristo. Tudo o que nós precisamos saber de Deus está em Cristo. Os seus milagres, os seus sinais, os prodígios, nós não precisamos mais, irmãos. Isso é sinal de incredulidade. Por quê? Porque todos os sinais, todos os milagres que Deus nos fez para se revelar a nós, está contido nesse livro, nas Escrituras, que não só contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Os sinais, os prodígios estão aqui nas Escrituras. Olha o que João diz no capítulo 20, no versículo de número 31. Ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Todos esses milagres que foram registrados aqui, todos esses sinais que foram registrados aqui, foram escritos para que nós crêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Tudo isso. E João diz, Jesus ele fez muitos outros sinais, mas esses são necessários para que a gente creia nele. Esses são necessários. João, aqui no final do seu livro, ele diz assim que no versículo 25, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma dessas coisas fossem escritas, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para livros que seriam escritos. Olha o que João está dizendo, irmãos. Jesus fez muitas outras coisas que não haveria espaço no mundo para escrever as tantas coisas que Jesus fez. Mas essa revelação de Deus é a necessária para crermos que Ele é o Filho de Deus, que Ele e o Pai são um, que Ele está revelando o Pai, que Ele está mostrando a glória do Pai. Isso aqui é suficiente. Então qualquer coisa que nós pedimos fora daqui é incredulidade. É incredulidade. Mas eu preciso de ter uma experiência, eu preciso de ver, eu preciso de sentir. Fomos chamados a viver e andar, irmãos, pela fé. Pela fé. E esse é o grande desafio dos cristãos: viver pela fé. Viver pela fé. Nem sempre você vai sentir algo. Nem sempre você vai ver algo. Nem sempre você vai ter algum tipo de êxtase, alguma experiência. O que Deus está fazendo? Ele está se revelando a vocês através da sua palavra, das suas escrituras.
Homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, irmãos, para escrever essas palavras. Essas palavras que não foram escritas pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, para que crêssemos nele, para que crêssemos que Ele é o Filho de Deus, e assim nós somos levados à unidade, somos levados a sermos um, assim como Ele e o Pai são um. E é através disso, irmãos, dessa unidade, desta comunhão, que nós revelamos Deus ao mundo, que Deus é revelado ao mundo. Quando o mundo vê a glória de Deus estampado em nossos rostos. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.